Fala aí, meu povo, daqui é o Shield Slam e dessa vez eu tô com o guia de Cavaleiro da Morte Sangrento. A gente vai aprender a tancar com Blood Death Knight, o Cavaleiro da Morte Sangrento. Esse guia aqui vai ser para DGs, raids e por aí fora. Então a gente vai aprender bastante coisas aqui do DK. E quais os specs diferentes que você pode usar para esses modos, e dentro desses modos também existem maneiras de jogar diferente, gameplay diferente, tá? Então vamos começar pelos talentos e eu vou explicando qual a variação de cada um, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo talento de DG, tá? Se você vai fazer uma masmorra, vai fazer uma DG e tal, quais são os talentos que você vai querer utilizar para fazer uma masmorra? O primeiro que a gente vai utilizar é o Desilusão. Por quê? O Vermes de Sangue ele é meio fraco, na verdade, porque os acertos críticos dos seus ataques automáticos têm a chance de evocar um Verme de Sangue. Porém, são os acertos críticos dos seus ataques automáticos. Para além de ainda ter que ser crítico, só pode ser dos ataques automáticos. Então é meio difícil você pegar Verme de Sangue saindo, entendeu? O Sorve-Sangue é uma habilidade que é castada, você tem que castar essa habilidade, então é meio idiota, me desculpa o termo, um tanque ter que castar uma habilidade. Já o Desilusão, o que acontece com ele? O golpe no coração gera 3 de poder único adicional por alvo atingido. Então para DG, quando você puxa bastante mobs, né, no trash por aí fora, ele é ótimo porque vai gerar poder único pra caramba. Então não esquece que é o seguinte, o golpe da morte ele agora gasta poder único, gente. Então a gente precisa de muito poder único para continuar a utilizar o golpe da morte, que como vocês sabem, concentra poder sombrio em um golpe que causa de dano físico e concede a você uma cura equivalente a 20% de todo o dano recebido nos últimos 5 segundos, com um mínimo de 10% máximo de pontos de vida. Então a gente vai querer esse golpe aqui por causa da nossa maestria, que é o seguinte, deixa eu ver se eu acho ela aqui para vocês. Escudo de sangue. Toda vez que se cura com o golpe da morte, você ganha um escudo de absorção de dano físico equivalente a 41% da cura básica. Também aumenta em 27% do seu poder de ataque, que toda maestria faz isso. Mas então, o que a gente faz? A gente quer usar bastante esse golpe da morte, né, para ter bastante escudo para proteger a gente, que é o tal escudo do dano físico. Então esse Desilusão ele é ótimo porque ele gera muito poder único. Imagina que você está com 5 mobs, né, 5, 6 mobs na sua frente, você já deu o golpe do coração que vai gerar um bônus de 5 de poder único, mais 2 de poder único para cada inimigo atingido. Que agora eu tenho o Desilusão ativado, gera 3 a mais de poder único por adicional por alvo atingido. Ou seja, você gera muito poder único se você utilizar esse talento. Na hora que você usa o golpe do coração, você vai ganhar assim, tipo, de 20 a mais de poder único só num único golpe. E sendo que esse golpe do coração ele só gasta uma runa, você tem 6 para gastar. Então você ganha poder único pra caramba. Então a primeira escolha é o Desilusão, tá? De segunda escolha, o Decomposição Rápida, ele é bom pra caramba, por quê? A frequência com que sua morte e decomposição causa dano aumenta em 50%, que já é bom. E enquanto morte e decomposição está ativa, você gera 15% a mais de poder único. Ou seja, voltamos na mesma história do poder único. A gente já tem o golpe do coração gerando poder único, e agora, enquanto o nosso morte e decomposição está ativo, né, a gente gera mais 15% de poder único. Então ele é uma maravilha, cara, para gerar bastante numa DG, como você usa bastante o morte e decomposição, gerar poder único é uma maravilha, tá? O Engole Alma é bom, mas é tipo um CD defensivo, digamos assim, e o Deflexão
espectral é meio que defensivo, é um passivo defensivo que ataques que causarem mais de 25% do seu máximo de pontos de vida consumirão uma segunda carga de escudo ósseo para reduzir o dano. Mas aí não é tão bom a gente reduzir o escudo ósseo e eu vou explicar para vocês por quê. O terceiro talento é o ossuário. Por que a gente escolhe o ossuário? Enquanto você tiver pelo menos 5 cargas de escudo ósseo, e aqui está a razão porque a gente não quer reduzir o escudo ósseo, tá? Enquanto você tiver pelo menos 5 cargas de escudo ósseo, o custo do golpe da morte é reduzido em 5 de poder único. Ou seja, você está gerando muito poder único, tá? E gastando menos. Entendeu? Então você vai ter golpes da morte pra caramba, porque ele só vai custar 40, ele não vai custar 45 como está aqui indicado. Entendeu? Então você vai ter muitos golpes da morte e, consequentemente, bastante escudo de sangue. Entendeu? Então daí não ser bom você ficar reduzindo com deflexão espectral, ficar reduzindo o escudo ósseo, porque não vai ser interessante para você. Nos talentos level 60, o bom é o Sede Rubra. A gente tem o Lápide, que consome todas as cargas de escudo ósseo. Para cada carga consumida, você ganha 3 de poder único e absorve dano equivalente a 3% do seu máximo de pontos de vida por 8 segundos. Bonitinho, mas está reduzindo, aliás, consumindo todas as nossas cargas de escudo ósseo e a gente não quer isso numa DG, até porque ela ajuda bastante a você reduzir o dano tomado por aqueles ADs, principalmente se você está pensando em fazer Mítico Plus e por aí fora. Marca de sangue. Coloca no inimigo uma marca de sangue por 25 segundos. Ataques automáticos bem-sucedidos do inimigo também concedem à vítima uma cura equivalente de 2% no máximo de pontos de vida. Essa marca, ela é boa, tá? Dá para curar você quando você vai raidar um boss de progressão e negócio assim, mas em comparação ao Sede Rubra, gastar poder único diminuirá a recarga restante de sangue vampírico em 1 segundo para cada 6 de poder único que você gasta. Então é o seguinte, a gente vai gastar poder único pra caramba, tá? Porque você vai dar muitos golpes da morte, você gera muito poder único e gasta muito. Então a cada 6 você reduz em 1 segundo o sangue vampírico. Para quem não sabe, o sangue vampírico é um CD defensivo, que abraça a sua morte viva, aumentando em 40% o seu máximo de pontos de vida e em 40% toda a cura recebida por 10 segundos. Então, gente, é uma maravilha esse CD defensivo. Ele tem uma recarga de 1 minuto e meio. Com o Sede Rubra, ele vai aparecer rapidinho, vai ter menos de 1 minuto. Entendeu? Porque você está gastando toda hora, então a toda hora você vai ter o sangue vampírico disponível. Então, dos 3 aqui, eu ainda acho que o Sede Rubra para DG, principalmente, é o melhor. Na verdade, eu concordo que ele é o melhor para raid também, mas para DG com certeza ele é o melhor porque você vai estar gerando muito poder único com esses talentos aqui e o golpe do coração. Consequentemente, você vai gastar bastante no golpe da morte, então o sangue vampírico vai estar disponível rapidinho. O de level 75... Para DG, você tem o Garra Sufocante, reduz em 60 segundos a recarga da Garra de Sanguíneo Ávido, e o seu Morte e Decomposição também reduz em 70% a velocidade do movimento dos inimigos em seu raio de alcance. Esse aqui é bom se você quer kitear mobs ou colocar eles num lugar certinho e por aí fora, principalmente no Mítico Plus. Porém, eu gosto mais do Trema diante de mim, aliás. Por quê? Inimigos que tiverem recebido o dano do seu Morte e Decomposição têm a chance de ficar acovardados sem se mover por 3 segundos. Inimigos só podem receber esse efeito uma vez a cada 10 segundos. Dano pode cancelar o efeito. É certo que o efeito vai ser cancelado, galera. É certo isso. Não fica pensando que o cara vai ficar lá num Fear... E você não vai tomar dano. O que é importante é que muitas vezes você está tankando ADs que são casters, que são magos, que são feiticeiros, que são outras coisas. E o que acontece? Na hora que eles estão castando e na hora que eles precisam, que você não tem como interromper eles,
às vezes, nem sempre, mas às vezes o trema adiante de mim proca e o cara para de castar. Então é uma espécie de ajuda incerta, você tem que meio que confiar no RNG, mas ela é uma ajuda meio que incerta, mas é uma ajuda, entendeu? Ela dá para você evitar algum dano extra que você ia tomar, que você não vai conseguir com o Garra Sufocante, a não ser que você utilize a Garra do Sanguinávido quando eles estão castando, que é um jeito, é uma tática de interromper Hades. Tá? Qualquer um dos dois é válido, eu prefiro o Trema diante de mim, mas você pode utilizar o Garra Sufocante se você gosta desse estilo de jogo. O Marcha dos Malditos. O andar do espectro dura 50% a mais e quebra efeitos de atordoamento, lerdeza ou enraizamento quando lançado. É bom mais para PVP, na verdade, mas eu utilizaria ele só em altura de raid, em que você precisa de movimentação e por aí fora. E esses dois meio que não são tão importantes quando você está lutando contra um boss. Level 90. Você tem o Vontade da Necrópole, dano recebido quando você está com menos de 35% de pontos de vida, reduzido em 20%. É uma redução de dano fraquinha, gente. Em 20%, quando você já está quase morrendo, você está com 35% de pontos de vida, não é tão forte como os outros que eu estou vendo aqui. Que é o seguinte, o Baluarte Repugnante, para DG, ele é meio que mais importante. Por quê? Cada carga de escudo ósseo aumenta em 2% do seu máximo de pontos de vida. Então, como você vai ter bastante escudo ósseo em DG, é interessante ver como esse talento funciona. Você vai aumentando a sua vida cada vez mais, entendeu? E você pode chegar em 10 cargas de escudo ósseo. Então você pode aumentar em 20% a tua vida, o que é bastante, gente. 20% do nosso ponto de vida é muito, muito bom. Transfusão rúnica. Consome uma runa para reduzir em 20% todo o dano recebido por 3 segundos. Esses 3 segundos incomodam um pouco, porém, como só gasta uma runa e é 25% de todo o dano, às vezes ajuda. Então, qualquer um desses dois aqui é bom. Eu escolheria o Baluarte Repugnante para DG. Porém, para boss de raid, a gente já vai conversar um pouquinho sobre transfusão rúnica, tá? O último talento. Para DG, eu escolho Tempestade Óssea, que é o seguinte, quando você tem de 10 a 100 poder rúnico, você pode utilizar. Ele tem uma recarga de 1 minuto, que é pouco, e é ótimo ser pouco, porque numa DG funciona bem, né? O que ele faz? Um redemoinho de ossos e a violência que atinge inimigos próximos a cada 1 segundo, causando 12.000... vai ter outro número aqui quando você chegar no 110. Dano de sombra a cada 1 segundo e curando você em 1% do seu máximo de pontos de vida sempre que esse feitiço causar dano. Ele dura 1 segundo para cada 10 de poder único gasto. Então, não só ele está batendo bastante nos ADs da DG, como ele está curando você. Entendeu? Então, é um CD ótimo. Eu acredito que em DG não exista melhor do que esse aqui. Mas eu vou explicar os outros talentos para vocês para ver o que vocês vão pensar. Espelho de sangue afeta um inimigo com espelho de sangue por 10 segundos. Quando ativo, 20% de qualquer dano causado a você é redirecionado para o alvo. Claramente PVP, esse espelho de sangue. Talvez numa hora ou outra você possa utilizar isso contra um boss, mas é meio questionável. Há bosses que não funcionam, bosses que são imunes a esse efeito, etc. Purgatório, um pacto profano previne danos fatais, absorvendo uma cura equivalente à quantidade de dano prevenido durante 3 segundos. Se restar qualquer absorção de cura quando o efeito expirar, você morre. Esse efeito só pode ocorrer a cada 3 minutos. Ele é meio uma espécie de cheat death do rogue, entendeu? Você não vai morrer. Quando você tá para morrer, ele aparece e o healer tem 3 segundos para te curar, ou então já era. Claramente para DG, eu prefiro Tempestade Óssea porque é mais rápido para
para você fazer os trashes, para se curar enquanto você está fazendo os trashes e por aí fora. Vamos então para os talentos de Raid. Tá? No talento de Raid é o seguinte, a coisa meio que muda um pouquinho. O talento do level 56 continua a mesma coisa. Por quê? Porque os outros são muito fracos. Entendeu? É certo que o golpe do coração você só vai estar batendo em um alvo. Mas como eles são tão fracos, continua com ele. Que pelo menos ele vai te dar 3 de poder único cada vez que você acertar no boss. E se tiver uma luta de AD, você já aproveita e pega mais poder único. A decomposição rápida, porque a gente tem um passivo que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte: Flagelo vermelho. Seus ataques automáticos em alvos infectados com peste sanguínea têm a chance de fazer o seu próximo morte e decomposição não custar nenhuma runa e concluir sua recarga. Ou seja, durante a luta você vai receber morte e decomposição gratuito. Se você vai receber ele gratuito, você está beneficiando muito do decomposição rápida. Então, eu continuaria com esse talento até para raid, porque na verdade você vai gerar 15% a mais de poder único quase toda hora, porque isso aqui, o flagelo vermelho, ele proca bastante. Tá? Level 58, eu continuo com o ossuário, porque o transfusão de sangue consome essência sombria, gera uma runa, tempo de recarga reduzido em 1 segundo sempre que uma carga de escudo ósseo é consumida. Eu acho meio só para gerar runa e você tem bastante geração de runa, entendeu? Então não é tão bom assim. Visto que os stats que você vai procurar é aceleração, que aumenta a regeneração rúnica, nossa gente, eu não acho ele tão importante quanto isso, porque você vai ter bastante runa gerando, então ele é meio que inútil, na verdade. Talvez seja bom para PVP, quando você precisa de uma runa extra. O barreira anti-magia, carapaça anti-magia também aumenta em 25% dos seus pontos de vida por 10 segundos. Você pode tentar utilizar o barreira anti-magia para dar uma espécie de last stand do Warrior, entendeu? Tipo, aumentar meus pontos de vida para me segurar durante 10 segundos e tal. Mas eu continuo preferindo o ossuário porque ele reduz o custo do golpe da morte. Então ele continua sendo melhor porque você vai ter mais golpe da morte e mais escudos de sangue na maestria, tá? Level 60. Sede Rubra continua sendo o meu preferido, tá? Que você vai ter o sangue vampírico a toda hora. O marca de sangue pode ser interessante quando você está num boss que tem uma espécie de berserker temporário. Tipo assim, aquele boss que durante 10 segundos vai te bater 35% a mais rápido, por exemplo, ou algo do gênero. Então esse marca de sangue você coloca nele na hora que ele vai fazer esse tipo de coisa e ele te cura enquanto te bate. Mas você vai perder muito a recarga do sangue vampírico, enquanto que você pode simplesmente utilizar o sangue vampírico nessa altura que o boss fica com esse efeito e você vai se curar e segurar tranquilo. Então o Sede Rubra continua sendo superior. Já no 75 eu acho que esses dois aqui, como tem a ver com ADs, tem a ver com muitos ADs e diversificação de mobs que não são imunes a Fear ou imunes a Garra de Sanguinávido e por aí fora, eu prefiro o Marcha dos Malditos. Andar do Espectro dura 50% a mais e quebra os efeitos de atordoamento, lerdeza, etc. É melhor, ele dura mais tempo, você pode correr durante mais tempo se precisar evitar uma habilidade do boss, e ele tira o atordoamento, lerdeza e enraizamento quando lançado, sendo que ele tem uma recarga de 45 segundos, então é bom quando você
o boss te dá algum efeito e você não fica afetado por ele quando você usa o andar do espectro. Então eu prefiro esse aqui para raidar, tá, gente? Agora vamos no level 90. O que acontece no level 90? O baluarte repugnante continua sendo bom. Cada carga de escudo ósseo aumenta em 2% seus pontos de vida. É sempre bom você ter bastante pontos de vida quando você está tancando um boss, obviamente. Mas existem bosses que têm uma habilidade forte que vai te dar uma pancada naquela hora, naquele segundo ali específico. Aí o que acontece? O pessoal, aqui você tem que usar um CD defensivo, aqui você tem que usar isso, tem que usar aquilo, porque ele vai te bater bastante e tal, e não sei o que. Eu prefiro levar para esses bosses o Transfusão Rúnica, tá? Que ele consome uma runa, e uma runa é fácil de você manter. Ele consome uma runa para reduzir em 25% todo o dano recebido durante 3 segundos. Então ele é aquele CD defensivo que você vai utilizar na hora da pancada. Eu agora só consigo me lembrar do Gruul, lá no Warlords of Draenor, quando ele ia dar aquele slice, né? Você podia utilizar essa runa aqui para reduzir o dano tomado. Antigamente era mais do que 25%, mas agora como é 25% você só tem isso para trabalhar. Obviamente você tem outros CDs defensivos, porém não custa nada você ter um que você pode utilizar a cada 25 segundos, entendeu? Que é bem forte. Então eu prefiro o Transfusão Rúnica, até para ajudar meu healer numa hora que eu estou tomando dano demais, eu coloco ele. Ele vai ter 2 cargas, tá? Vocês podem ver aqui que são 2 cargas que ele tem. Eu posso utilizar 2, tá? Eu posso meio que canalizar ele, utilizar uma, esperar 3 segundos, utilizar outra, dar 6 segundos para o healer me segurar um pouquinho. Então é sempre bom você ter esse tipo de talento. Level 100, você já esquece o Tempestade Óssea e vai para o Purgatório, exatamente porque em progressão tem alturas que o boss vai te matar ou vai quase te matar, então é bom você manter o Purgatório para o healer te trazer de volta, tá, gente? Foi os talentos de DGs e de raid, e agora a gente vai passar para o artefacto, tá? O artefacto de Blood Death Knight, ele é muito interessante porque o primeiro trait que você vai querer é um dos mais difíceis de chegar lá, mas ele é tão importante, tão bom, que você vai querer correr atrás dele, tá? Que é esse aqui. Sede Infinita. Enquanto o seu escudo de sangue está ativo, você recebe 25% de sorver e o dano causado por golpe da morte é aumentado em 25%. Gente, como a gente usa o golpe da morte a toda hora, você vai ter a toda hora o escudo de sangue ativo. E enquanto ele está ativo, você recebe 25% de sorver extra. Ou seja, você está se curando por 25% do dano que você causa. E o dano causado por golpe da morte, enquanto o seu escudo de sangue está ativo, é aumentado em 25%, que gera mais dano, mais sorver e mais escudo de sangue. Então, ele é meio que reativo com ele mesmo, entendeu? A toda hora que você dá o golpe de sangue, o golpe da morte, me desculpa, gente. A toda hora que você dá o golpe da morte, você está aumentando o efeito do escudo de sangue, que consecutivamente vai aumentar o teu sorver e aumentar o dano causado por golpe da morte e tal e tal. Então fica meio que uma bola de neve, você vai aumentando cada vez mais. Então ele é muito importante. Então, qual o caminho que a gente vai tomar para chegar nele? Você vai pegar o Presas Vampíricas, que aumenta em 10% o número máximo de pontos concedidos por sangue vampírico e aumenta em 10% a cura recebida. No caso vai aumentar em 15%, eu ainda não tenho os três pontos, tá? Então será 5, 10, 15%, o que é ótimo, entendeu? Aumentar os pontos de vida que o sangue vampírico, o tal sangue vampírico que você vai reduzir bastante com o Sede Rubra, tá? Ele vai aumentar em 15% a mais os teus pontos de vida e aumentar ainda mais a cura recebida. Aumenta em 15% a cura recebida, que é uma maravilha, né, gente? Esse aqui, os ossos chacoalhantes, o talho medular, tem 30% de chance de gerar uma carga adicional de escudo ósseo.
Esse aqui é uma maravilha, tá? Porque esse rasga-medula, ele vai gerar 3 cargas de escudo ósseo, tá? Na hora que você dá o ataque, mas tem uma chance aqui, 30% de chance, de gerar uma carga adicional de escudo ósseo. Entendeu? Então, ele tem um efeito ótimo, porque se você gerar uma carga adicional, você vai ter mais escudo ósseo e você vai poder gastar as suas runas no golpe do coração, gerando poder único e batendo também. Entendeu? Então, esse aqui é o caminho certo que você deve tomar. Logo de seguida, a gente vai ir para o quebra-osso. Aumenta em 8% o dano causado por talho medular. O que acontece? Esse talento ele vai aumentar o dano. Consequentemente, você escolhendo vários, ele vai aumentar em 8, 16, 24%. E se você estiver upando ainda, fazendo DG upando, e você tiver o trinket a colheita do ceifador lá do Archimonde do Odd, o talho medular causa 24% a mais de dano e cura você em 24% do dano causado. Então nessa altura aqui, se você ainda estiver upando, que eu duvido que você vai estar upando, mas utilizando o trinket no 109, né, você vai beneficiar disso aqui. Se você estiver no 110, só vai aumentar o dano. Logo de seguida, você não vai ir no banquete de sangue, que o golpe do coração cura você em 25% do dano que causa, porque na verdade ele não dá tanto dano assim para ser beneficial você gastar um ponto indo para trás no banquete de sangue para voltar para cá. Então você vai escolher o podridão voraz, que aumenta em 4% o dano causado de morte e decomposição, que é bom. Aumenta em 4, 8, 12, né, por cento. Então é bom, sempre é bom aumentar o dano, até porque o teu morte e decomposição vai ser gratuito a dada altura. Aí você escolhe o sede infinita, beleza, pegou o sede infinita. Vamos pensar no segundo trait dourado que você vai pegar. O segundo trait dourado que você vai querer já vai ser mais fácil de chegar, porque ele é esse aqui, o estilhaçamento esquelético. Cada vez que o escudo ósseo absorve dano, ele tem uma chance igual à sua chance de acerto crítico de absorver 8% a mais de dano. E a gente já vai falar porque que ele é importante aqui. Você vai escolher, obviamente, o Perseverança Temível, aumenta em 1% a sua chance de aparo, 1, 2, 3%, né, no caso do talento, e você vai vir para o estilhaçamento esquelético. Depois disso, você vai seguir do sede infinita, você vai vir para o Coração de Ferro, que aumenta em 6% sua armadura no final. Pega o Rasga-Veia, que aumenta em 6% o dano causado por golpe do coração. E já pega o Umbilicus Eternos. Quando o sangue vampírico acaba, você absorve dano equivalente a 5 vezes o dano causado por peste sanguínea durante o sangue vampírico. É bom contra muitos ADs. Contra bosses de raid ele já não é tão bom assim, porque o dano da peste sanguínea é só num alvo, então não vai ser tão forte assim. Porém, é sempre bom você pegar ele no final para fazer aquelas DGs míticas e mítico plus e por aí fora. O resto dos pontos vocês só vão escolhendo à medida que vocês ganham os pontos. Você é livre de escolher, tem vários outros talentos aqui, aumentando o vigor, aumentando em 2 segundos a duração da arma rúnica, que é importante, é bom. Esse Boca do Inferno, é bom a gente falar sobre ele, porque ele, no caminho que você vai tomar do Sede Infinita até o Umbilicus Eternos, você pode ponderar gastar esse ponto no Boca do Inferno. Por quê? Sua arma rúnica dançante evoca uma segunda cópia de Gorja dos Condenados. Enquanto a arma rúnica dançante estiver ativa, seu talho medular vai gerar uma carga adicional de escudo ósseo. Gente, isso aqui deveria ser um trait dourado, porque na verdade, se você pensar nisso, sua arma rúnica dançante ela dura 8 segundos, tá? E durante 8 segundos você colocar o rasga-medula
para funcionar e ter ele gerando uma carga adicional de escudo ósseo é incrível, né, gente? Porque já tem aqui nos ossos chacoalhantes a chance de gerar uma carga adicional e agora você tem um passivo na hora de utilizar um CD defensivo de gerar mais um escudo ósseo. Então é muito importante. Você pode talvez querer, na hora que você vai do Sede Infinita para Umbílicos Eternos, passando pelo Coração de Ferro, você gasta um ponto aqui no Boca do Inferno e depois corre para Umbílicos Eternos de novo. Todo o resto é só para completar o que está faltando na arma, tá? Você completa e é GG. Agora vamos para os stats. Quais são os stats importantes no DK Blood, no Cavaleiro da Morte Sangrento? Gente, vocês já viram que a gente quer gerar bastante poder único e gastar bastante poder único. Então o que acontece? O primeiro stat importante no DK Tank é a aceleração. A aceleração vai ser a primeira coisa que você vai querer pegar quando chegar no 110. Bastante porque primeiro ela gera runas mais rápido, tá? Então enquanto você tem runas gerando mais rápido, você vai poder gastar ela no Rasga Medula, tá? E gastar ela no Golpe do Coração. Ambos geram bastante poder único para você depois poder utilizar o Golpe da Morte. Outra coisa que acontece também é que ela reduz certas habilidades suas. Ela reduz o Sangue Fervente, ela reduz também... Deixa eu só não falar besteira aqui. Não, é só o sangue fervente que ela reduz, que é bom para você lutar contra a Hades. De qualquer jeito, o mais importante é Nossa, gente, tá ruim hoje. Regeneração rúnica, tá? Que é muito, muito alta quando você tem bastante aceleração e você pode gastar no Rasga Medula e no Golpe no Coração. Essa é a primeira, você vai querer correr atrás de aceleração. Se você tiver que correr atrás de trinkets, de berloques de aceleração, corre atrás. Não importa se é um berloque de DPS, tá? Se for de aceleração, corre atrás dele, porque ele é muito, muito importante. E quanto mais aceleração você tiver, você vai ver que você vai conseguir se manter mais tempo se defendendo, tá? Agora vamos para o segundo atributo, o segundo stat que a gente quer. Há uma discussão muito grande, gente, sobre qual o segundo que deveria ser tomado. Se Maestria, que dá aquele escudo de sangue, aí vamos aumentar a nossa maestria, vamos aumentar isso aí, porque a gente quer bastante escudo de sangue e tal, e não sei o que. E há uma discussão entre acerto crítico. Por que que eu vou defender acerto crítico aqui? Eu sempre defendi maestria no DK Blood, mas a verdade é que existe um trait aqui que ele bota o crítico lá em cima, gente. Porque é o seguinte, o maestria dá o escudo de sangue e o acerto crítico dá mais chance de aparo. Tá? Você tem crítico, você vai aparar mais para além do dano que você causa com o golpe da morte, aumentar um pouquinho, se for um crítico, aumentar um pouquinho o escudo de sangue. Mas esse trait aqui, o estilhaçamento esquelético, que eu falei para vocês que a gente ia falar agora, cada vez que o escudo ósseo absorve dano, ele tem uma chance igual à sua chance de acerto crítico, de absorver 8% a mais de dano. Gente, é muito importante porque é 8% a mais de dano. Tá? E vamos concordar que, por exemplo, agora eu tenho 22% de acerto crítico, mas chegando no 110 e tendo bastante equipamento com crítico, você vai ter uma chance muito boa. 22% já é uma chance boa, mas você vai ter uma chance muito boa
de ter essa absorção extra. Então, o crítico agora ele não só aumenta o teu aparo, como ele dá uma chance de absorver o teu dano, como ele ajuda no escudo de sangue do golpe da morte. É impossível ignorar um bônus tão grande desses daqui. Ah, Shield, mas então eu vou para Trinket de crítico? Não, você vai para Trinket de aceleração, tá? Esquece o crítico como stat primário. A aceleração continua o stat primário que você vai correr atrás exatamente para gerar mais poder rúnico e você poder dar golpe da morte. Não adianta o teu golpe da morte ser crítico se você só usa ele de 5 em 5 segundos. Entendeu? Não vai valer a pena. Entendeu? Então, corre atrás de aceleração, depois crítico e depois sim, você pode correr atrás da tua maestria ou versatilidade, já que versatilidade no Legion está escalando bastante e é interessante ver como ela funciona. Então, a prioridade dos stats são aceleração, acerto crítico, maestria ou versatilidade. Tá? Beleza? Foram os atributos e agora vamos passar para a rotação de DG e rotação de raid. Tá? Eu vou colocar os pontos de DG aqui, tranquilinho. Tá? Beleza? Para DG, como é que você vai fazer para tancar uma DG? Geralmente DG tem bastante mobs, a gente vai utilizar esses 3 bonecos aqui. E você vai querer utilizar bastante, como tem esses talentos aqui, você vai querer utilizar bastante o golpe no coração depois de tudo que você tem de utilizar na tua rotação principal, obviamente, mas você vai querer utilizar bastante o golpe do coração, porque ele vai gerar bastante poder rúnico. Então, a Shield, eu vou puxar aqui um bando de mob, como é que eu faço? Beleza, você vai começar com o Morte e Decomposição, que já vai te gastar uma runa, tá? Gastando essa runa, você vai ter 5 runas disponíveis, porém o Rasga Medula, ele gasta 2 runas, então você só vai ter uma possibilidade de utilizar 2 vezes o Rasga Medula só, tá? Já vai te dar 6 escudos ósseos, então o golpe da morte já vai estar reduzido. Porém, o que você vai fazer? Você vai entrar com Morte e Decomposição, dá 2 vezes o Rasga Medula, 2 vezes o Sangue Fervente, 2 vezes o golpe no coração, se possível, e aí sim você vai poder utilizar o golpe da morte, ou o Consumição, se você quiser. O Consumição é a habilidade da tua arma, dá muito dano em AoE e cura muito você. Eu costumo utilizar o Consumição quando eu vejo o seguinte, em 2 situações. Uma situação é o seguinte, o meu healer é ruim e eu guardo Consumição para quando a minha vida está baixa, aí eu dou um AoE lá nos caras e curo a minha vida toda. Ou então, se o meu healer é bom, eu utilizo ele para DPS. Consegui botar todo mundo na minha frente, vou tacar ele DPS, entendeu? Aí você já usa ele para DPS. Aí você depende do teu healer e do modo que você está jogando. Então vamos lá. Morte e Decomposição, tá? 2 vezes o Rasga Medula, usa o Sangue Fervente e já vai no golpe no coração e depois finaliza com o golpe da morte para você começar a ganhar o escudo de sangue. Então vamos lá. Morte e Decomposição, 2 vezes o Medula Óssea, tá? Já dá o Sangue Fervente 2 vezes e agora o golpe no coração 2 vezes e agora sim você pode começar no golpe da morte 2 vezes e o teu escudo de sangue já está lá. Aí você vai só modificando entre o Sangue Fervente e o Rasga Medula sempre acima de 5. Quando você ganha o Morte e Decomposição gratuito, você coloca ele de novo e segue dando golpe no coração, dependendo das cargas de escudo ósseo que você tem. Aí, tendo bastante poder único, você simplesmente gasta ele no golpe da morte sempre que pode. Tá? E é isso. Para DG, você pode usar o Consumição também, que dá esse dano que vocês viram agora e vai curar bastante. Para DG, é exatamente isso que vocês precisam fazer. Tá? Vai dar para vocês sobreviverem bastante, porque o escudo ósseo reduz o dano recebido em 16% e aumenta a sua aceleração,
que é aquela tal aceleração da regeneração rúnica, tá, gente? Vamos lá. Para boss de... eu esqueci de mostrar para vocês o Tempestade Óssea. Eu vou gerar um poder rúnico aqui para mostrar para vocês como é que funciona o Tempestade Óssea, tá? Vou só gerar aqui, vou tentar gerar o máximo que eu puder. Tá? Quando eu chegar no 100, estou com 96, 100. Beleza. Tempestade Óssea. Coloquei e vocês veem o dano que ela vai começar a causar. Aqui, ó. Tá causando esse dano e todo esse dano aqui, tá? E tem um efeito muito foda, né? Todo esse dano aqui tá curando você, tá? Sendo que eu gastei ela com 100 de poder único, tá? E nem sempre você vai poder gastar com 100 de poder único, a não ser que você planeje e consiga pegar 100 de poder único e depois utilize ela. Para DG é muito importante ela porque ela cura muito você, tá? O jeito que você vai tancar um boss, no caso, já não é tão diferente, mas tem um ou outro detalhe que você tem que dar mais importância. Por exemplo, você não vai dar tanta importância no golpe no coração, você vai dar mais importância ao rasga-medula. Por quê? O boss te bate muito. Ele vai bater muito. Então, como ele bate bastante, meio que você vai acabar perdendo a toda hora o rasga-medula. Então, se você perde, aliás, o escudo ósseo. Se você perde o escudo ósseo, então você tem que ter mais em atenção o rasga-medula para sempre manter acima de 5 o escudo ósseo. Tá? Aí você gasta bastante no rasga-medula, cria o teu poder único e já dá o golpe da morte. Se está uma runa disponível e você quer usar o golpe do coração, você pode, não tem problema. Pode utilizar de boa. Mas se não tiver um morte e decomposição no chão, por exemplo, é sempre preferível você colocar, exatamente porque ele aumenta em 15% o teu poder, a geração de poder único. Então, como é que funciona? Você vai utilizar exatamente a mesma rotação, porém, agora a gente não vai ficar dando 2 golpes no coração, a gente vai continuar no rasga-medula. Se der para você utilizar o rasga-medula até 10 cargas do escudo ósseo, perfeito. Não tem nada contra. Então vamos lá. Morte e decomposição. Você dá 2 rasga-medula. Já usa o teu golpe da morte, porque você quer esse escudo bem alto logo de início. Já dá de novo o rasga-medula, mais um golpe da morte. Aí você vai gastando o teu sangue fervente. Deu um morte de decomposição gratuito. Já utiliza o rasga-medula, porque ele vai te bater. Já dá o golpe da morte. E vocês estão vendo que eu estou me aguentando tranquilo aqui no boneco, que ele está me batendo. Para quem não conhece, isso aqui é o boneco de tanque. Ele fica batendo em você para tirar a tua vida, para ver quanto é que você consegue tancar. Aí você vai utiliza a habilidade da arma também, porque ela dá um dano alto. Você vai alternando entre rasga-medula e golpe da morte, tá? E não esquece de colocar o morte e decomposição bastante para continuar aumentando a regeneração rúnica e vai se curando com o golpe da morte. No caso, em termos de CD defensivo, você tem o sangue vampírico, que vai recarregar bastante com C de rubra, e você tem a arma rúnica dançante. A arma rúnica dançante invoca uma arma rúnica que copia seus ataques corpo a corpo e reforça suas defesas por 8 segundos. Qual é o reforço da defesa? Quando ativa, aumenta em 40% a sua chance de aparo. Ela é muito boa utilizando, por exemplo, quando você puxa bastante mobs e você quer ficar tancando eles seguro, você pode utilizar a arma única dançante, porque você vai aparar muito os ataques dos mobs, então é perfeita. Essa aqui, o sangue vampírico, ele aumenta em 40% o máximo de pontos de vida e em 40% a tua cura recebida. Então, esse sangue vampírico ele é bom contra um boss. Se o boss está te batendo bastante, você precisa se curar ou receber bastante cura. Você coloca ele, não só ele vai aumentar a tua vida, como você vai receber bastante cura na hora de tancar o boss, tá? Gente, foi o guia para Cavaleiro da Morte Sangrento. Espero que vocês tenham gostado. Não acho que a gente possa falar muito mais de mais habilidades, a não ser
Obviamente o Carapaça Anti-Magia, que todo mundo já conhece, que vai absorver dano mágico se você tiver contra um boss que é caster, ou contra Hades, que são casters, é muito bom utilizar. Você deve utilizar ele a toda hora que você puxa um bando de mob em DG que tem casters no meio. Ele é gratuito, tem recarga de 1 minuto, é instantâneo, então você deve sim utilizar ele a toda hora. E acho que é só, gente. Não tem muito o que saber mais do DK Blood, só você praticar bastante em DG, ver como funciona. O dano tomado do DK é mais imprevisível do que as outras classes, tá? Mas ele pode ser controlado nesses CDs de cura que ele tem aqui, que são muito fortes. Da minha parte, gente, muito obrigado por assistir. Se você gostou, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, deixa os comentários se você tem uma outra visão do DK Blood, eu estou sempre aberto a debate. E um beijo para todo mundo, muito obrigado por ter assistido e até mais. E para quem ainda não conhece, acesse o meu site, meu Facebook e meu Twitch para mais novidades sobre o Legion, alguns eventos e muito Warrior Tank.